Abra sua Bíblia em Ezequiel 47. Eu posso te ensinar a você buscar uma vida de conhecimento e profundidade com Cristo. Glória a Deus. Mas eu não posso querer mais que você. Amém? Cada um tem que desenvolver essa vida com Cristo, de conhecimento e profundidade, porque a palavra do Senhor mesmo diz: meus filhos perecem porque lhes faltam, e esse conhecimento que está falando é o quê? É a palavra. Quanto mais você busca a palavra, mais conhecimento você adquire. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... É só na leitura da palavra que você vai sendo liberto das coisas. Vai sendo liberto. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saiu umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olhava para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel, ou uma treina de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelo e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, água que se deviam passar a nado, ribeiro pela qual não se podiam passar. Amém? Essa leitura já diz tudo, o que o Senhor quer conosco. Ezequiel, ele teve essa visão do Senhor, e quando a Bíblia ela fala sobre água, ela está falando sobre vamos igreja, sobre o Espírito Santo. Quando você ouvir falar sobre fogo, sobre água, sobre vento, você vai ter a conotação do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, quando os discípulos estavam reunidos no cenáculo, entrou um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa, e foram vistas língua repartida como que de fogo sobre a cabeça de cada um. Vento. Amém? Aquela mulher lá no poço, que Jesus pediu água para ela, e ela começou a dar umas respostas para Jesus, e Jesus então fala para ela: se você soubesse quem está te pedindo água, você o daria, e ele te daria uma água viva, que salta para a vida eterna. Isso que a Tati está sentindo é o gozo eterno do Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado. E isso, Tati, nós vamos sentir no céu eternamente. Então isso que, quando nós somos batizados e recebemos assim, aquela unção do Espírito Santo, é isso que nós vamos sentir lá no céu, eternamente. Já pensou? Se nós fôssemos viver todo esse poder aqui, o corpo humano não aguenta, querido. Não aguenta. Porque isso é o ápice, que nós viveremos lá na glória. Essa alegria, que a gente não sabe de onde que vem, É verdade. Quem teve essa experiência com
com o Espírito Santo assim de... Eu quando fui batizado com o Espírito Santo, eu lembro que era no congresso aqui na Vila Riete, na Sabará mesmo aqui, na Vila Riete. Eu tinha uns 12 anos de idade mais ou menos. A gente estava lá no congresso de jovens. E é quase no finalzinho, nós fomos para frente. Eu só lembro que eu fui para frente. Porque depois eu cheguei em casa. Porque aí eu falava para meus pais, começava a falar em línguas. Ia falar com alguém, começava a falar em línguas. Parece que eu não estava pisando aqui na terra, eu estava nas nuvens. Uma coisa sobrenatural. Perdi o rumo. E era de manhã. E eu não via a hora, eu tomava um banho rapidinho para ir para a escola dominical, porque estava naquele fogo, naquela unção. E é assim que o Espírito Santo faz. Então Ezequiel, ele foi levado ao templo, e ele teve essa visão de uma água que corria debaixo da casa, voltada para o Oriente. E ele viu um homem então saindo com um cordel, ou 1 metro. E diz o texto que ele mediu 1000 côvados. A medida de um côvado é 44 centímetros. Então, logo 1000 côvados, 440 metros. Amém? Ele mediu, e a água, diz no texto, que dava pelo tornozelo. Diga, água pelo tornozelo. Eu comparo essa água ao tornozelo, uma pessoa que está caminhando na fé, ou que fez uma aliança com Cristo. É tudo para ela novo. Não é? É tudo novo, ela está aprendendo, ou engatinhando na fé. Que você fala alguma coisa para ela, ela não entende. É como um bebê que precisa ali de leite. Se você der uma comida mais forte, o que vai acontecer com ele? Não é? Se der um caldinho de feijão para um recém-nascido, você vai matar. Eu acho que não mata, mas que dá uma desinteria. Né? Quem já teve essa experiência com o filho aqui? De o filho não tomar leite, não pegar leite. Eu já tive. O Abner, ele não gostava de leite. Quando ele ia mamar no peito da mãe, tinha ânsia de vômito. Bichinho nojento. E não pegava, e não pegou, tinha nojo, fazia uma cara. E aí dava leite, era tomar a ponto do menino ir emagrecer, porque não queria. Aí que eu sei acho que com 3 meses, amor, 2 meses, 2 meses, e não sabia mais do que fazer, era cremogema, era mucilon, arrozina, e nada desse menino querer. Aí teve uma vez, era quase meia-noite, assim, ele chorando. Aí tinha umas bananas em casa, aquelas bananas prata. Eu falei, vou fazer uma vitamina bem ralinha para ele. E ele não tomava nada quente, que tinha que colocar no congelador as coisas, para ele tomar. E aí fiz aquela vitamina, ele tomou 180 ml de mamadeira e ficou chorando para querer mais. Você quer agradar o Abner? Dê banana para ele. É ou não é, Pama? Ele come brincando ali, uma dúzia de banana ali no dia, se ele estiver ali em casa. Mas nós tivemos essa experiência. Então, a pessoa nova convertida é assim. Não é? Ela está engatinhando.
Então eu penso que é água no tornozelo. Está rasinho ali, não tem uma profundidade, consegue ver o que está acontecendo. Não é que já teve essa experiência de entrar em rio cristalino, com água no tornozelo, você vai andando, você vê até os peixinhos, né? Vê o que está, onde você está pisando, não é? Eu já tive essa experiência. Lá no Pará tem muito rio, braço de rio, e é assim, rio cristalino, água límpidas. E aí você consegue ver a água no tornozelo. E tem pessoas que têm medo. Tem uma pessoa aqui, não vou falar o nome, que ele tem pavor de água. Uma vez nós fomos para um retiro, e o genro da pastora Meire não sabia, pegou ele e foi dar um caldo nele dentro d'água, né? Quase matou ele, coitado. Eu não vou falar que é o Mi. Que água para ele tem que estar aqui, ó, da canela para baixo. Chegar aqui, o bicho já fica apavorado. Morre, é apavoroso para ele. Mas, água no tornozelo. E eu penso que a vida cristã é assim, é uma caminhada. E diz o texto que ele mediu 1000 côvados e a água dava no tornozelo. E ele continuando a visão que ele estava tendo, aquele homem mediu mais 1000 côvados. E as águas então, pelo joelho. Água pelo joelho, eu entendo, querido, que é uma vida de oração. Quando você se dobra para orar, você vai adquirindo intimidade com Deus. Não é? Intimidade com Deus. Água pelo joelho. Agora, tem pessoas que querem ter intimidade com Deus, mas não querem desenvolver um diálogo com Ele. Tem como, Moisés? Não é? O pai, às vezes, ele só sabe que o filho está precisando de algo quando o filho compartilha. Não é? Sim ou não? E às vezes o pai também, ele observa. Meu filho está precisando de algo. Mas eu vou esperar ele me pedir. Porque ele quer desenvolver esse diálogo. Mas tem pessoas, parece que são estranhas dentro de casa. Não é? E com Deus não é diferente. Com Deus não é diferente. As pessoas não querem desenvolver um relacionamento com Deus. Querem as bênçãos de Deus, mas não querem se relacionar com Ele. Vida cristã é uma vida de relacionamento, intimidade. E nós precisamos buscar isso, queridos. Por isso que eu disse a vocês, eu posso ensinar, mas eu não posso querer mais que vocês. Nós podemos ensinar a você ter uma vida com Deus, de relacionamento. Nós podemos ensinar, estamos ensinando. Culto de quinta-feira, por exemplo, é a sós com Deus. Tempo a sós com Deus. A sigla é TSD. Tempo a sós com Deus. É você e Deus. É você e Deus. Querido, eu não sei vocês, mas é tão bom ouvir a voz do Senhor. Como eu ouvi agora aqui. Tinha uma outra palavra para ministrar. Quando eu cheguei aqui, até perguntou, qual é a palavra, pai? É essa aqui. Porque ela posta uma frase de efeito. Eu ia falar sobre porta. Mas o Senhor mudou. Por quê? Porque Ele quer que você desenvolva intimidade com Ele, relacionamento. E esse texto é bem propício para isso, porque vai nos ensinar esse nível que nós precisamos ter com Deus,
de aprofundamento na palavra, no conhecimento. Ele não quer que você fique somente com água no tornozelo, tendo uma vida rasa de conhecimento. Então, água no tornozelo é uma vida rasa. Água no joelho, aí já começa a mudar um pouco, não é? E é tão bom, querido, orar, buscar Deus em oração. Quem já teve resposta de Deus orando aqui? Amém. Você está orando aqui, o Senhor usa um profeta ali. Eis que te digo, que isso que você acabou de pedir, eu estou te dando. Isso já aconteceu comigo e acontece com algumas pessoas aqui, já aconteceu com algumas pessoas aqui. De você pensar e o Senhor usar um profeta e falar. Então, quando você tem e desenvolve essa vida de oração, de relacionamento com Deus, querido, você é um agraciado. Diga para a pessoa que está ao seu lado. Quando você desenvolve uma vida de oração, você é um agraciado. E diz o texto que ele mediu mais 1000. E a água dava pelo lombo. Querido, água pelos lombos. Diga para a pessoa que está ao seu lado. O que quer dizer água pelos lombos? Maturidade. Deus, ele vai falar com você e te responder em outro nível. Diga, em outro nível. Porque é assim que Deus faz quando você se relaciona com Ele. Ele já não te trata mais como um bebezinho. E nem como uma criancinha. É outro nível. Pedro fala sobre isso, né? Não requer que vocês tomem mais leite. Você tem que comer um outro tipo de comida, uma comida mais forte. Na nossa palavra aqui, uma feijoada. Um mocotó, né? Mas tem pessoas que querem comer comidinha leve, leitinho. Tem 30 anos de convertido, querem tomar leitinho ainda. Não, querido. Busque relacionamento com Deus, se aprofunda no conhecimento. O Senhor quer que você desenvolva relacionamento com Ele. Saia do raso. Vá para a oração, buscar intimidade com Ele. Porque Ele quer que você chegue à estatura de varão perfeito. Ele quer desenvolver um nível mais profundo de intimidade com Ele, com você. Água pelos lombos. O Senhor fala com você em outro nível. Pastor, mas qual a referência de água pelos lombos? Lê o livro de Jó. Quem era Jó? Jó era um homem temente a Deus, reto. E aí teve toda aquela situação com ele. Mas ele começou então a falar algumas coisas, a questionar algumas coisas. Porque ele estava passando por aquela situação. E aí Deus então fala para ele: cinge teu lombo como homem. É outro nível, querido. Água pelos lombos é outro nível. Deus, ele já não fala mais com você como fala com uma criança. Ele fala com você em outro nível, como homem. Cinge os teus lombos como homem, Jó. Eu vou te fazer umas perguntinhas. É assim que Deus vai tratar com você quando você vai se aprofundando. Mas tem pessoas que têm medo, sabia, pessoal? Tem pessoas que têm medo de ouvir a voz de Deus em outro nível. Como ele usou a Muniz aqui para falar com alguém aqui, eu não sei quem é, mas ele falou. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz. A igreja. Quem é a igreja? Então, ouça e volte a fazer aquilo que o Senhor está te pedindo. E o Senhor, ele fala assim. Isso é intimidade, queridos.
Então quando ele fala assim, cinge o teu lombo como um homem falou para Jó, eu não vou mais tratar você como um menininho não, Jó. Chega, agora eu vou te tratar como homem. Você está passando por tudo isso, porque eu sou Deus. Se Deus falar assim para você, você está passando por tudo isso porque eu sou Deus. Pronto. Ah, bacana. Legal, legal. Como Deus já respondeu para mim isso, hein? Eu sou Deus. Como respondeu para algumas pessoas aqui, eu tenho certeza. Eu sou Deus. E você vai questionar Ele? Porque é assim que Ele vai te tratar quando você vai se aprofundando em conhecimento e buscar Ele. Porque isso está falando sobre relacionamento. Não é? Quando nós conhecemos alguém, ali, aquela primeira conversa é superficial, né? É uma conversa formal, né? Quando você convida alguém para ir em casa, por exemplo, né? Você trata, né, bem, coloca aquela mesa posta, né? Prepara ali, é aquela pilha de pires, e xícara, e colherzinha, espátula, né? Cada um com o seu. Porque você não tem, né, um relacionamento com a pessoa. Mas aquela pessoa vai, né, te visitando e com mais frequência, aí você fala, já pega ali a xícara aí, já te serve. É verdade. É assim ou não é? É assim. Olha, eu estou ocupado, não dá tempo de servir. Vê o que tem aí na despensa. Tem tapioca ali na geladeira. É uma delícia, galera. Eu recomendo. Eu estou falando isso porque nós vivemos isso esses dias. Ontem. Mas é assim, querido. É. E aí quando vai ficando mais íntimo ainda, olha, tem um quarto vazio lá. Se quiser dormir aí, dorme aí. Tá tarde, não vai embora não. Não é assim? E você pensa que Deus não gosta disso? Ele não quer que você fique só no raso. Por isso que ele fica falando, me busque, se aprofunde, me busque às madrugadas. Aqueles que me buscam às madrugadas, esses me encontrarão. E há um segredo aqui, sabia? Me pergunte, qual é o segredo, pastor? A fila é menor. Quem busca de madrugada é respondido mais rápido, porque a fila é menor. É nada, querido. Deus, ele não tem tempo, o tempo dele é outro. Nosso tempo é o tempo Cronos, o de Deus é o Kairos. Então, para te abençoar, para ele não tem tempo. Graças a Deus. Ele não tem tempo para te abençoar. Qualquer momento pode vir a bênção, mas é no tempo dele. É no tempo dele. É no momento dele. Olha nos olhos dessa pessoa linda e maravilhosa que está do seu lado aí. Diga para ela assim, a tua pressa não muda Deus, mas a paciência dele faz você mudar. Está demorando? Está demorando, mas vai chegar. E às vezes não vem, porque você pede mal. Você não se relaciona com ele e ainda pede mal. É isso que a palavra diz. Meus filhos não recebem porque pede mal. Pede mal. Uma vez eu vi uma pessoa falando que o sonho
dela era ter um Camaro. Era o sonho. Mas para ter um Camaro, você precisa ter uma boa renda hoje. Certo? Então, um salário, no mínimo, uns 20 a 30 mil reais para você sustentar o carro. Não, mais ou menos isso, Fernando? Porque IPVA de um carro desse... Um carro, vamos lá. Um carro de 300 mil, IPVA é 4%, né? Não é isso? É 4%. Faz a conta aí. 300 mil, 4%, 12 mil, não é isso? 12 mil de IPVA. Seguro, se você for novinho, esse valor vai lá para cima. Não é? Para encher um tanque do carro desse, porque não há qualquer gasolina que você tem que pôr. Então você tem que ter um bom salário, ganhar um bom salário. E às vezes você começa a pedir isso, Deus, ele é muito justo e sabe, ele vai te dar? Não. Não que ele não possa te dar, ele pode. Ele pode. Mas tem coisa que ele não vai dar. Por quê? Porque está baseado na palavra dele. Não recebe porque pedem mal. Isso é pedir mal, querido. Agora você pede um carro aí, um Yaris, né? Um BID. Não, um Lancer. Um Corolla. Um Volvo. Um Civic G10. Você pede um Corolla, né? Um carro que você tenha condição de pagar. Ele vai te dar. Ele vai te dar. E uma vez eu estava perguntando para o Senhor, porque tem sonhos que precisam ser renovados em nossas vidas. Eu tinha um sonho, quando criança, de ter um Fusca. Mas o meu primeiro carro, me pergunte qual foi. Um Fiat 147. Família italiana atrapalhando o trânsito. Aquele carro que me ensinou a ser mecânico, eletricista e tudo. E aprendi muito com ele. Eu saía de casa, eu trabalhava à tarde, trabalhava em São Bernardo do Campo. E saía. E para voltar, às vezes era uma hora da manhã, não tinha chegado ainda em casa. E não tinha celular na época. E a Mara ficava apavorada. O que aconteceu? O que você acha? Quebrou o carro. Mas o tempo foi passando. Né? Aí comprei outro carro. Um Opala 4 cilindros. Meu Deus. Esse era bom. Motor canadense, carro bom. O pastor aprendeu a dirigir nele. Olha. Isso é raiz, cara. Aí depois eu comprei o Fusca. Fuscão. Era um Fusca que aonde eu parava com ele, quer vender? Eu falei, não está vendo não. Banco de couro, painel amadeirado. Nossa. Era um Fuscão. Você lembra, pastor? Ia todo final de semana para a praia. Não tinha compromisso com a igreja. Dizimava, ofertava, mas não tinha compromisso com a igreja. Ia todo final de semana para a praia. E era na época do lançamento do Cadete, né?
Cadete, Escort, e eu subia com o meu carrinho a serra lá, e só via cadete parado e tudo, meu carrinho ia e voltava. Nunca me deixou na mão. Eu só vendi ele porque a Axa nasceu e não cabia o carrinho de bebê dentro do Fusca. Aí eu tive que vender. Troquei pelo Chevette. Mas o Senhor cumpriu o sonho. Amém? E os sonhos foram se renovando. Aleluia. Tive Uno. Tive uma Ipanema. Era assim, uma hora estava assim, uma hora estava aqui. Como também teve época que eu não tive carro. Fui abençoado com carro. Uma discípula aqui tinha 2 carros, falou, pastor, fica com o carro aí. E me serviu muito tempo. A gente foi uma bênção na nossa vida. Mas tudo isso por quê? Porque você tem intimidade com o Senhor, então o Senhor sabe da tua necessidade, Ele usa pessoas para te abençoar. Ele usa. E aí o tempo foi passando. Em 2014 ganhei um carro zero. Ganho. Foi aquilo que o Abino falou. Tem bênção e tem conquista. Bênção é quando você vai lá e é abençoado como eu fui com um carro zero. Na verdade foi um cheque no valor para comprar o carro. Não é? E conquista é aquele carro que você vai na loja lá e faz a prestação, você conquistou. Mas ainda não é seu. Se você deixar de pagar, o banco te toma. Isso é conquista. A casa que você financiou é uma conquista. Bênção é quando você é contemplado ali, ó. Amém? Isso é bênção. Então tudo isso, querido, é quando você desenvolve relacionamento com Deus. E o Senhor, Ele quer que você se aprofunde cada vez mais. A ponto da água chegar e você não poder atravessar. Quando você está nesse nível, querido, você pode pedir tudo para o Senhor, fazer tudo para o Senhor, que Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. E é isso que o Senhor quer. Quando o Senhor ministrou ali no meu coração, Ele falou, eu quero intimidade. Eu quero que o meu filho entre na minha casa e se sirva, porque a casa é dele. Eu não quero que ele fique que nem o irmão do filho pródigo. Tem tudo, mas não usufrui. Tem tudo, mas não se beneficia do que a casa tem. E é isso que o Senhor quer. Ele quer que você desenvolva relacionamento com Ele, porque Ele tem muitas bênçãos para dar a você. E uma coisa que Deus só sabe fazer é abençoar. Nunca Ele vai se alinhar a Satanás para te amaldiçoar. Eu vejo pessoas assim, Deus permitiu. Não, Deus não é um Deus permissivo, não. As coisas acontecem conosco porque são fruto das nossas escolhas ou alguém que escolheu por nós. Porque a minha Bíblia diz que Salmo 139 diz que Deus escreveu todos os nossos dias e foram dias bons. Se não está acontecendo esses dias bons contigo, é porque alguma coisa está errada e não é da parte de Deus. Como eu disse, Jesus não nos deixou enganados, Ele disse que no mundo nós teríamos aflição, aflições. Amém? Pastor, eu saí ali, sou dizimista, sou ofertante, mas saí ali e bateram no meu carro. Isso pode acontecer com qualquer um. Nós estamos sujeitos a tudo. Você está atencioso no trânsito, mas aquela pessoa que está dirigindo não está. E aí? É culpa de Deus?
São coisas que podem acontecer com todos nós. Amém? Amém. Então nós precisamos desenvolver relacionamento com Deus. Através de que maneira? Buscando conhecimento na oração, na palavra. A água nos tornozelos é um conhecimento raso. Raso. Água no joelho é um conhecimento mais de intimidade. Quando você busca Deus em oração, orando, ali você vai tendo mais intimidade com Deus. Água sobre os lombos já é outro nível. É Deus querendo falar com você em outro nível. Nível como homem. Isso quer dizer de maturidade. Ele não vai mais falar com você como se estivesse falando como um adolescente, como um menininho, não. Ele vai falar como um homem. E aí, quando se torna um rio caudaloso, você tem que atravessar a nado. Atravessar a nado é um nível de experiência profunda com Deus. Profunda. Porque não dá mais para atravessar a pé. Já não dá mais para atravessar a pé. É você buscando conhecimento cada vez mais com o Espírito Santo. E quando você atravessa, lá tem as bênçãos das conquistas que Deus quer que você conquiste. E é tremendo, querido. Porque Deus, quando você chega a esse nível de águas que não dá para atravessar, Ele quer te usar em outro nível. No nível do sobrenatural. Diga, nível do sobrenatural. Você não vai mais ver pela perspectiva natural. Você vai ver pela perspectiva do sobrenatural. Infelizmente, nós não conseguimos viver 100% no sobrenatural. Porque a nossa vida está baseada no natural. Naquilo que nós enxergamos. Mas Deus, quando você desenvolve intimidade com Ele, nesse nível, você vai começar a enxergar as coisas sobrenaturalmente. Amém? E é nesse nível que o Senhor quer que você chegue. É nesse nível. E quem quer esse nível? Amém. Quem quer esse nível? Amém. Então, busque. Leia a palavra. Faça a escola de líder. É o começo. Não é? A escola de líder vai falar sobre 7 princípios, né? Semear, colher, autogoverno, mordomia, domínio próprio, individualidade, aliança, alguns princípios, né? Depois vai falar quem é Jesus, vai falar quem é Deus, quem é o Espírito Santo, o porquê do batismo, o porquê da ceia, não é? Então a escola de líder vai te ensinar algumas coisas. Como que a Bíblia foi escrita. Quantos anos demorou para ela ser confeccionada. Né? 40 anos. Não é isso? E várias outras coisas que você aprende na escola de líderes. Isso é conhecimento. E quando você busca conhecimento, você não vai mais se enquadrar nessa palavra. Meus filhos perecem porque eles faltam conhecimento. Ninguém vai te enganar. Porque o que tem de cristão sendo enganado, querido, não está escrito. Eles vão lá no YouTube lá e vê um cara falando, aí começa a acreditar naquilo. Começa a acreditar. Mas não procura saber como está a vida daquela pessoa.
como vai a família, se tem princípios. É que nem quando uma mãe tem um bebê e vai levar a filha no pediatra. Aí a pediatra começa a falar, olha, você não pode dar isso, não pode dar aquilo, não pode dar aquilo, aquilo outro. Então. A criança só falta não viver. Porque é tanta coisa que não pode. É? Aí você vai querer saber sobre aquela pediatra, não é casado e não tem filho. Só estudou. Se o homem tivesse nascido por esses tempos agora, teria morrido. Porque não foi o pediatra que falou. Foi a mãe falando, Senhor, eu preciso alimentar meu filho, me socorre, me ajuda. E o Senhor deu essa luz para fazer uma vitamina ralinha de banana, e o menino tomou. E o menino é parrudo. Tem uma força que... E é difícil ficar doente. Dos três é o mais que menos fica doente, né? Mas as crianças de hoje, querido, não pode isso, não pode aquilo. Quando um dos netos nasceu, eu fui falar, não, o pediatra falou assim, filho, eu criei 3 filhos, estão vivinhos da Silva. Não é? Ou estou falando besteira aqui? Então é verdade. E é assim, querido, que nós precisamos nos relacionar com Deus, buscando conhecimento, buscando ali mais e mais dele. Amém?